Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho, 26 graus é a temperatura no inverno. Nesse momento aqui em Porto Alegre, 26 graus. Confere então com a gente os destaques de hoje. Pedido de justiça. Inquérito do caso de engenheiro negro morto já está com o Ministério Público. O policial que atirou não foi indiciado, mas a brigada reconhece o crime. Ao vivo, uma entrevista com o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. Feminicídio em Guaíba. Mulher é morta a facadas num posto de combustíveis. Daqui a pouco os detalhes sobre o principal suspeito. Lotação de presos em delegacias. Aglomeração de detentos e risco de contágio por coronavírus. Tem presídio no Vale dos Sinos com surto da doença. Comércio fechado e protesto na capital. Ao vivo, vamos mostrar como está o movimento em Porto Alegre e esclarecer o que pode e o que não pode funcionar a partir de hoje. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até a 13h já está no ar. Gente, olha só essa imagem aí. Olha a festinha. Dá uma olhadinha. Olha só. Dia de calor. O que é ali? Não, a gente até tava de máscara, parecia um ali. Aí tem um outro barco. O pessoal fazendo selfie, uma musiquinha. Cadê a musiquinha? Todo mundo dançando. Festa no Guaíba. Aqui em Porto Alegre. Sabe como é que é? O pessoal já ficando aí de folga, né? Chegando o julho, já anteciparam as férias, tá aí muita gente já parando por causa, né, das medidas de distanciamento. Foram para uma festinha e não era só uma, era mais de uma lancha. Agora é o momento ali do encontro, o pessoal se divertindo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas. Que coronavírus que nada. Não, era hora de relaxar nas águas do Guaíba, pois isso aconteceu ontem aqui em Porto Alegre. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes e informações sobre esse. Teve jogo de futebol também ontem aqui em Porto Alegre. Uma partidinha de futebol. A dupla Grenal não pode jogar por uma série de razões. Mas o pessoal aqui no bairro da capital estava se divertindo, jogando uma peladinha também no final da tarde. Um rápido intervalo, daqui a pouco vou conversar com o vice-governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, sobre essas questões relacionadas, né, àquele caso lá de Marau, do engenheiro que foi morto por um policial militar, e também sobre a situação dos presídios aqui no Rio Grande do Sul. Mais uma vez estamos com lotação em época de pandemia. Aí muita gente vai ir para casa para se tratar em casa. Um rápido intervalo. E a gente já volta. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Lembrando que nós vamos até 13h com muita informação. Inclusive, em seguida, nós vamos conversar com o vice-governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, sobre o caso polêmico, né, o inquérito. Nós, inclusive, conversamos ontem com o delegado sobre a morte deste rapaz. O rapaz... Aí, tá aí ele, ó. Um engenheiro que foi confundido com um assaltante e foi morto por um policial militar, agora no dia 19 de abril. E aí foi feita uma investigação por parte da Polícia Civil. A Polícia Civil diz que o soldado que atirou, ele imaginou que fosse levar um tiro que sairia talvez do telefone celular, que era a única coisa que ele tinha na mão. Mas aí daqui a pouco a gente vai conversar com o vice-governador, que vai nos dar detalhes. O Ministério Público ainda não se posicionou e então a gente vai conversar sobre isso e sobre os problemas dos presídios, principalmente na região do Vale dos Sinos, presídios com superlotação já. À espera, na verdade, as delegacias de polícia estão com superlotação à espera de vagas dos presídios. E um problema no presídio lá do Vale dos Sinos, num dos presídios, é um surto de coronavírus. Mas daqui a pouco a gente fala com mais detalhes. Em seguida, nós vamos falar também com o secretário aqui de Porto Alegre, o advogado Bruno Miragem. Ele é o secretário de enfrentamento, né, da pandemia do coronavírus. Vai falar com a gente sobre a abertura e fechamento aqui em Porto Alegre. Hoje já teve uma manifestação de comerciantes ali no Paço Municipal. Então nós vamos falar mais detalhadamente sobre o comércio aqui de Porto Alegre, que já a partir de hoje deve estar fechado, né, o comércio. Amanhã também outros serviços vão estar fechados. E olha só essa outra imagem aí. Cadê a nuvem de gafanhotos que nós mostramos ontem? Dá uma olhadinha. Gente, isso é nos céus da Argentina. Há uma preocupação muito grande que esta enorme nuvem de gafanhotos possa chegar até o Rio Grande do Sul. E o que ela faz? Ela devora as lavouras, simplesmente devora.
Isso é um fenômeno que vem acontecendo cada vez mais por causa do aquecimento, desmatamento e tudo mais. Nós vamos em seguida conversar com um especialista para saber, primeiro, onde é que ela está, onde é que está essa nuvem de gafanhotos. E também queremos saber para onde que ela está se dirigindo. Olha essa imagem que impressionante, porque tem uma previsão de que, por causa do vento, ela se dirige ao Uruguai e não chegue até o Brasil, até a fronteira oeste, onde está toda a região em alerta. Então, daqui a pouco, um especialista vai falar para a gente. Tem um grupo também de aviadores, aqueles que fazem aquela aviação agrícola, né? Se estuda uma possibilidade de se colocar um inseticida para matar, né, esses gafanhotos aí. E por que existe essa nuvem? Cadê o predador dele? Aonde? Né? O que está acontecendo? Em seguida, a gente traz os detalhes. 11 horas e 46 minutos. Agora vamos falar de esporte? Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza, olha só. Metade dos clubes do Gauchão retornou aos treinos, mas a conta, né, da Covid-19 não para de chegar. Inclusive, já ontem o Grêmio tem um prazo que não vai muito longe, né, Glauco? Bom dia. Tudo bem, André? Bom dia a todos. Pois é, os clubes reclamando de uma forma geral da questão financeira, que é uma consequência, um efeito colateral, apenas um dos efeitos colaterais da pandemia do coronavírus. Mas tem toda a questão sanitária que a gente não pode esquecer. Por exemplo, o Juventude continua fazendo testes nos jogadores e foi constatado que um dos seus atletas está com a Covid-19, o volante João Paulo. O que aconteceu? Ele mora no Paraná, estava lá nesse período de afastamento dos treinos e quando retornou ao Rio Grande do Sul, teve alguns sintomas, consultou o médico do clube que pediu para ele fazer o teste. E aí foi apontado o resultado positivo, mas ele não teve contato com o restante dos jogadores, está isolado e este seria o primeiro caso confirmado de jogador do interior, tá, com a Covid-19. Lembrando que o Diego Souza, do Grêmio, teve, mas ele estava no Rio de Janeiro, André. Aí tem duas coisas que a gente pode observar. Primeiro, a testagem. Todos eles estão sendo testados. Esse jogador não entraria, né, em campo para treinar, não chegaria perto, aliás, ele não saiu nem de dentro de casa, apontando que está com coronavírus. Agora, se imagina numa situação, se ele estivesse, porque precisam fazer aqueles testes rápidos, que não é o PCR, o teste rápido, ele tem um período de atraso também, né, Glauco? Então, esta preocupação, a partir do momento que se tiver os treinamentos com toque, né, entre jogadores, em contato, passa para bom, aí o negócio é rápido demais. O cuidado tem que ser permanente. O Inter divulgou hoje que fez mais um lote de testes, é o terceiro, e ninguém teve confirmação de Covid. Menos mal, tá? Agora tem a questão financeira, a questão econômica, como eu falei antes. A gente já noticiou que o Inter, por exemplo, atrasou os salários de maio, que ainda não foram pagos, e o Grêmio teve que fazer uma nova renegociação. Quis diminuir o salário, os jogadores não aceitaram, e aí qual foi a solução? Bom, o Grêmio pegou 20% dos salários de todo o elenco, não tem diferenciação, e parcelou isso 24 vezes, a famosa pedalada, né? E quem não pedalou algum dia, né? Pois é, 24 vezes, até o final de 2022, teve a intermediação do Renato ali junto aos jogadores para fazer essa, né, construir essa negociação, porque afinal de contas ninguém gosta de perder salário, né? Mas é a alternativa, afinal de contas, não havendo jogos, não tem receita, tá difícil. Pelo menos a gente não pode falar assim tão mal do Renato. Pelo menos ele está trabalhando por telefone, não está só na praia lá. Quando ele não está na praia, ele ajuda essas questões aí também. Brincadeira, né? Não, diz que ele teve um papel importante nessa negociação, né, com os jogadores. Agora, o Grêmio tem o planejamento do Grêmio é até setembro, né? Porque, na verdade, assim, existe a previsão de volta aos jogos. Essa previsão que seria julho, me parece que vai ficar mesmo para agosto, pelo menos a volta do Gauchão. E aí, quem sabe, retomar o futebol brasileiro. Mas ainda nada de data confirmada, né, André? Tudo especulação. Verdade. Agora tem o seguinte, Grêmio e Inter não estão jogando, mas tem gente jogando no Maitá. Como é que pode isso, hein? Mas como assim? Explica. Tem gente jogando. Imagens flagraram esse pessoal aí, ó. Os times jogando tranquilamente numa quadra ali no bairro do Humaitá. Dá para dizer que são os sem noção contra os sem consciência. Dois times aí que
disputam um campeonato à parte, né? Peladinha de fim de tarde, é. Pois é, que falta de consideração, né? São egoístas, né? Porque tem tanta gente respeitando a quarentena. É aquele negócio, né, Glauco? Não é nem com o outro, é um momento de coletividade, quer dizer, não estão preocupados com eles, já começa por aí, né? A partir do momento que um está infectado, se espalha rapidamente. Mais um flagrante, infelizmente, da irresponsabilidade. Dá vontade de gritar, vai pra casa, demônio. Imagina. Agora, ontem, eu ouvi alguém comentando, assim, o pessoal indignado nas redes sociais, os comerciantes fechando as portas, né, aqui em Porto Alegre a partir de hoje, enquanto o pessoal se divertindo. Quer dizer, né, não se tem essa... É total falta de noção, realmente. Agora, teve esse flagrante aí, que foi aonde? Esse ali? No bairro Humaitá, né? No bairro Humaitá, no bairro Humaitá. Mas teve um outro flagrante. Vamos falar agora do outro flagrante? Uma festinha, peraí, só antes da imagem. Segura a imagem. Vamos falar um pouquinho, vamos contextualizar. Que horas era aquilo, no pôr do sol? De tardezinha. Olha que romântico. Momento bom cá do pra nós, dia, cá né, pra nós. André? Fora de época de pandemia, ó, o pessoal tem bom gosto, antes de mais nada. Tem muito bom gosto. Agora mostra a imagem aí da festinha de ontem à tarde, na beira do Guaíba. Olha só. Tá ali, turma conversando, não era só um barco, não, tinha dois, pelo menos dois que a gente tá vendo. Aí tem a selfie, o pessoal dançando, né? Era olha aí passava, trocou de barco. Quer dizer, assim, se tivesse o vírus para um lado, pega e já leva para o outro. Aí o vírus passear de barco também, se tivesse. A gente ironiza, a gente até leva um pouco para brincadeira, para amenizar, mas é muito sério isso. É muito sério porque foge totalmente, né, Glauco, daquilo que a gente vem pedindo, né, as pessoas, né, de todos os níveis, de todas as classes, de todas as cidades, para que tenham um comportamento que a gente segure essa pandemia. Chegou mais um ali, são 3? São para de chegar convidado, hein? Mas olha só, são 3 barcos pelo menos, né? 3 barcos, 3 lanchas. Que coisa séria. Por cima, André, 13 pessoas aí envolvendo todas essas embarcações aí, no final de tarde, no Guaíba, bem pertinho do gasômetro, ou seja, numa área relativamente central, ou bem central até, né, da cidade, que dava para enxergar da rua, quer dizer, eles não estão preocupados de se esconder, não. Não, de forma alguma. E selfie é o que não falta. Não, o pessoal dançando, consumindo bebidas, quer dizer, totalmente fora dançando, do contexto, né? A imagem ficou até belíssima, aquele de trás ali dançando, com o belas sol. fotos, né? Não. Maus exemplos, mas belas fotos. Por isso que não paravam, né? Por isso que não paravam de fazer fotos, né? Selfies, olha só, 11 horas e 52 minutos agora. Converso com o Glauco Paza de uma festinha. A gente sempre fala nas Corona Fest. Essa aí a gente tem que dar um apelido para ela. Isso aconteceu ontem à tarde aqui. Gostei da sugestão do meu colega aqui no meu ponto eletrônico, eu já vou falar. Matheus, Isso aconteceu. Isso ontem à tarde, aqui no Guaíba, em Porto Alegre. Não, e foi assim, ó, não é no Guaíba, lá quase na Barra do Ribeiro, né? Na Lagoa dos Patos. Foi aqui, na cara do centro de Porto Alegre, é isso? Bem no centro de Porto Alegre. Ali pertinho da usina. Imagina o visual, eu imagino o visual. É o Corona Bolt, segundo o nosso colega aqui. Muito bom. Talento Corona esse Bolt. Matheus, né? Pois é. Ô André, sabe que nós, os seres humanos, todos os seres humanos têm tentam sempre fazer uma comparação. E aí vem aquela comparação. Se eles não fazem, por que eu vou fazer isolamento? Tem outras imagens, olha ali, a dança. Olha lá. Eu só queria ouvir qual música poderia ser, gente. Opa, a gente fez uma produção aí. Agora olha com as gaivotas ali passando, voando. No momento em que nós temos no Brasil, agora vamos falar sério, são mais de 50 mil pessoas que morreram. No momento, Glauco, que nós já estamos começando a ter falta de remédio dentro dos hospitais. Isto quem nos falou em primeira mão foi o prefeito aqui, numa entrevista que nós fizemos com ele, o prefeito de Porto Alegre. Principalmente o medicamento usado para sedar o paciente na hora de fazer a intubação, que é aquela respiração mecânica. Então, nós vivemos um momento muito sério, um encontro assim que a gente até agora estava levando assim numa total irresponsabilidade, a gente levou um pouco na brincadeira, mas agora a gente está falando sério.
Com todos os requintes aí de um divertimento, de festa de fim de tarde maravilhoso. Quer dizer, preocupação nenhuma de distanciamento de 2 metros, né? Se alguém ali estivesse contaminado, não pode se ter aglomeração. Bom, a partir de agora, com o novo decreto, um caso como este aí ia dar problema. Ia dar problema, assim como o jogo de futebol que a gente mostrou aqui num bairro, o bairro Humaitá, aqui em Porto Alegre. Então, são exemplos do que não pode, principalmente a partir de agora, desse decreto aqui de Porto Alegre, não pode acontecer. E não vem dizer, porque vocês ficam, né? Me chamaram esses dias, que é o não sei o quê, do apocalipse. Não é, os números estão aí. É o profeta do Apocalipse, exatamente, que eu até agradeci o telespectador que disse isso, porque ele me deu a oportunidade de repetir toda aquela ladainha que a gente fala todos os dias e vai continuar falando desse vírus. Mas por que não falam do número de pessoas que morrem de gripe? Gente, uma coisa é uma coisa, vamos separar. Nós vivemos uma pandemia de um vírus, Glauco, que não se tem vacina, não se tem ainda remédio, tá? Então, não vamos politizar a coisa. Ela é muito séria e ela pode atingir de uma determinada maneira numa pessoa. Pode o Glauco já ter tido, não sentir absolutamente nada. Pode eu, André, ser levado à morte. Mas o André não tem nenhum problema, não é do grupo de risco. Mas o vírus, ele tem essa capacidade de ir lá numa doença que tu nem sabe que tu tem e se manifestar nesse local. É oportunista, né? Exatamente. Ou seja, o pessoal acha que vai ter uns espirros e uma gripezinha e não é bem assim. Até pode ser que seja, mas não pode ser generalizada. Então, por isso, esta preocupação, as nossas UTIs já estão num ponto e por isso que está tudo fechando. Quantas cidades em bandeira vermelha, né, Glauco? Então, assim, é o momento de parar e de se conscientizar, senão a situação só vai piorar. Só vai piorar. Se houvesse fiscalização neste local aí, André, a multa poderia ser de R$8 mil, conforme o novo decreto da Prefeitura de Porto Alegre. E lembrando, para quem diz, a região sul é a menos afetada, vários locais estão voltando atrás. Tem um shopping lá em Blumenau, Santa Catarina, que fez festa para receber os clientes e agora já está se vendo aí com uma nova onda de coronavírus. Florianópolis mudou regras, Curitiba está voltando atrás, Porto Alegre voltou. Portugal e Alemanha estão voltando atrás. Né? Exatamente. E aí, em seguida, nós vamos conversar, inclusive, com o secretário de enfrentamento ao coronavírus, o Bruno Miragem. Nós vamos tirar fazer alguns esclarecimentos. Há ainda muita confusão, até porque são tantas bandeiras, nós estamos com a vermelha, mas mesmo assim algumas diferenças, umas características por ser aqui Porto Alegre, enfim. E ali chegou um outro barquinho menor, né? Agora que eu vi, um jet. Chegou um jet, repetido para quem está chegando agora, isso aconteceu ontem no final de tarde aqui no Guaíba. Mas eles estão distanciados, né, André? Eles estão distanciados da costa. Realidade. É verdade, da realidade e da costa, né? Estão bem longe, estão bem no meio do Guaíba. E eu digo, se não tivesse pandemia, olha, seria um cenário espetacular. Agora, pena que tu tem que multar uma situação como essa, pena que o cidadão não é consciente e abrir mão de um divertimento como esse, neste momento de pandemia. Obrigado, Glauco. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Atenção, gente. Atenção sobre a nuvem de gafanhoto. É a imagem da semana, não há dúvida disso. Vejam essas imagens que foram feitas aqui na região no nosso país vizinho, Buenos Aires. Aí é Corrientes, né? Corrientes, me lembrei do tango Corrientes 348. Corrientes é uma região que faz aqui fronteira com o Brasil. Este é o gafanhoto, é o chamado gafanhoto, ele é aqui da região sul, né, das Américas, da América do Sul. Ele é uma nuvem que está sendo acompanhada já há algumas semanas e ela voa, né, o caminho que ela percorre, esta nuvem de milhões de gafanhotos, é de cerca de 100 km por dia. Mas, enfim, a gente quer mais detalhes sobre a situação, porque o Rio Grande do Sul está em alerta. E, por isso, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o especialista, aqui o especialista da Emater, é o Ricardo Felicetti, que é chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Senhor Ricardo Felicetti, bom dia ainda, quase meio-dia. O senhor me escuta bem? Escuto bem, muito bom dia, André. Bom dia a todos os espectadores. Muito bem. E essa nuvem está aonde? Ela foi embora por causa do vento que tem virado nas últimas horas aí? Nós estamos monitorando, no momento, o paradeiro da nuvem, né?
e parece que ela não evoluiu muito. De momento, ela se mantém a 150 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul, próximo à Barra do Quaraí, né? E é a última informação que nós temos, né? Nós temos pessoal destacado lá para monitorar visualmente essa nuvem, mas de momento não tem se aproximado consistentemente do estado. Certo. Né? Permanece em solo argentino. Certo. Qual é a extensão dessa nuvem de gafanhotos? Nós estamos estimando em torno de 10 quilômetros de extensão. 10 é uma quilômetros. Nuvem realmente grande. E de altura? A altura pode chegar até 100 metros, dependendo da revoada. Né? Então, é um maciço muito grande de insetos e, enfim, é uma proporção realmente grande. Bom, vamos agora só para a gente compreender. Essa nuvem, ela está agrupada, repito, 10 quilômetros de extensão, 100 metros de altura. Ela está na região de Corrientes, é isso? Sim. Próxima à fronteira com o Rio Grande do Sul, 150 quilômetros. Já fez muito estrago por lá? Os relatos que nós temos é que o estrago maior foi onde ela se originou, na região de fronteira com Paraguai e Bolívia. Então, é uma característica, André, dessa nuvem, desse tipo de espécie, a espécie Esquistocerca cancellata, chamado o gafanhoto migratório sul-americano. Né? E ele se caracteriza justamente pela composição de nuvens migratórias que buscam dispersão quando facilitadas pelas condições climáticas. Né? Então, as condições de calor e temperatura alta, né, e seca propiciam essa movimentação dos gafanhotos. Né? Por isso que nós estamos acreditando que com a chegada da frente fria e a ocorrência de chuvas, a atividade desses gafanhotos vai cessar antes mesmo de ingressar no Rio Grande do Sul. Antes de eu passar para o Glauco, que quer fazer uma pergunta, e também a gente quer saber os riscos aqui para o Rio Grande do Sul, mas essa nuvem, ela é normal, essa nuvem existir, é normal ela circular, né? Ou ela surgiu porque não existe mais o predador dos gafanhotos? O que justifica o surgimento dessa nuvem? Não, é uma espécie que se favorece pela falta de predadores, a diminuição no número de predadores naturais, né? E também pela abundância de lavouras que a gente cultiva para poder prover assim, alimento para a população. Né? Então, isso acontece recorrentemente. Em 2017, nós tivemos um alerta do Ministério da Agricultura sobre as proximidades de uma nuvem desse tipo. Né? Nuvens dessas acontecem regularmente na Argentina, que tem as condições climáticas mais propícias. E isso, inclusive, eles têm um plano de manejo nacional lá que trabalha do assunto recorrentemente. Né? Então, é um fenômeno que ocorre com certa redundância. O que está sendo peculiar justamente é a proximidade do estado do Rio Grande do Sul. O Glauco quer... Glauco. Não, a pergunta é muito simples. Por que não fazem nada em termos de pulverização? Por exemplo, inseticida para matar esses bichos? É muito difícil você conseguir pulverizar uma nuvem dessas, porque esses animais estão em metabolismo de deslocamento, enfim, eles não estão... No final, o princípio ativo que vai atingir esses animais em deslocamento não vai ser efetivo. Né? Tanto é que os protocolos de controle da nuvem de gafanhotos indicam que sejam pulverizados quando eles estão no solo. Né? Portanto, uma aplicação aérea dessas proporções e tentando abranger uma nuvem desse tamanho seria só um desperdício de esforços, quando que o controle deve ser efetivado em solo. Né? A gente conversa nesse momento aqui
Eu estou conversando com um especialista, ele é da Emater, e eu tenho aqui o nome completo, é o Ricardo Filicetti, chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria da Agricultura. Há uma disposição dos aviadores agrícolas, né, de se fazer essa pulverização. Não sei se isso, pelo que tu falaste, não é viável fazer, mas há essa disposição aí dos aviadores agrícolas. O que a gente pergunta e se preocupa, eu acho, nesse momento é isso. Se essa nuvem chegar ao Rio Grande do Sul, que estrago que ela pode fazer e aonde ela deve atingir? Qual a região ali? Seria de Quaraí? Chega a pegar toda a região da fronteira oeste? Depende do vento também? A movimentação da nuvem vai depender muito das condições climáticas, né? Especialmente a questão do vento. Se por acaso ocorrer um desvio do vento e um vento forte que force essa nuvem para ingressar no estado, nós estamos elaborando um protocolo de emergência, né? Já temos algo nesse sentido, em conjunto com o Ministério da Agricultura, para trabalhar essa questão de combate imediato, né? Sem dúvida, nós vamos precisar tanto da aviação agrícola quanto da pulverização terrestre por parte dos produtores em um eventual ingresso. Tá certo. Né? Estamos admitindo que existe uma possibilidade remota, né, mas que existe, né, da ingresso dessas pragas no Rio Grande do Sul, e estamos trabalhando num protocolo para trabalhar emergencialmente a situação. Bom, que chegue logo, então, o frio, que tem a previsão de frio, já tem previsão de chuva para hoje à noite, também que pode colaborar, e que o vento jogue para qualquer lugar, mas que não venha aqui para o Rio Grande do Sul. Eu agradeço, com certeza, Ricardo Filicetti. Não que a gente deseje mal também para os irmãos argentinos e uruguaios, mas se alguém tem que ficar com essa bomba, que vá para quem chega de problema. Ricardo Filicetti, chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria da Agricultura, muito obrigado pela entrevista. E nós vamos direto falar sobre as medidas, né, de restrição aqui de Porto Alegre, e por isso nós vamos conversar com o secretário Bruno Miragem, secretário de Enfrentamento ao Coronavírus aqui da capital gaúcha, que está com o Lucas Abate. Oi, Lucas, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Começa a valer hoje o decreto da Prefeitura que fecha o comércio e vai ter um fechamento gradual de outras atividades ainda amanhã, na quinta-feira e na sexta-feira. A expectativa da Prefeitura é diminuir a movimentação nas ruas para frear o avanço do coronavírus. Por isso, a gente vai falar agora com o secretário extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus, Bruno Miragem. Secretário, primeiramente, boa tarde. Obrigado por nos atender. O que eu queria saber inicialmente é quanto tempo para essas mudanças, para esse decreto, começar a fazer efeito lá na ponta, lá nas UTIs? Na verdade, a imposição dessas novas restrições às atividades econômicas e sociais em Porto Alegre não era desejada por ninguém. Mas essa tem sido a estratégia adotada no mundo todo, né, para enfrentamento à pandemia. Nós tivemos uma elevação do número de pacientes em UTI do início de junho para agora muito elevada. Em 3 de junho nós tínhamos 44 leitos de UTI. Hoje pela manhã estamos com 107, né, o que demonstra uma subida muito rápida da curva. Por isso nós precisamos e tivemos de tomar essas medidas rapidamente para tentar, nos próximos 15 dias, reduzir, né, a velocidade de contágio e, consequentemente, a velocidade da ocupação de UTIs. As medidas que estamos tomando agora, elas devem repercutir no nosso sistema de saúde dentro dos próximos 15 ou 20 dias, que é o período que intermedia o contágio pela doença, a apresentação dos sintomas, e especialmente daqueles que tiverem os sintomas mais graves, que os levem, inclusive, a procurar o sistema de saúde e, portanto, entrarem nos registros do nosso atendimento, seja de serviço de enfermaria, seja propriamente das nossas unidades de terapia intensiva. Secretário, boa tarde. André, o secretário está na escuta? Secretário, boa tarde. Boa tarde, André. Tudo bem? Secretário, a gente teria muitas questões para discutir com o senhor, até para compreender essa dinâmica, porque muitas pessoas nos questionam isso, como, por exemplo, se dentro da academia, né, só pode uma pessoa, as academias preferem nem abrir, certo? Porque não vale a pena sustentar para ter apenas um. Mas por que, por exemplo, dentro dos templos pode
30 pessoas. Tem templos que são pequenos, também provoca aglomerações. Cabeleireira, a mesma coisa, 30% da capacidade aqui em Porto Alegre. E cabeleireira é tato a tato, né? O contato de pessoas cortando o cabelo. E, por exemplo, por que no comércio tem que se fechar a porta? Não pode se fazer, por exemplo, a mesma proporção de uma pessoa a cada 16 metros quadrados que seria da academia. Por que essas discrepâncias? Só para a gente conseguir compreender a dinâmica, isso tem a ver com a movimentação de pessoas? Exato, André. Te agradeço a pergunta, inclusive, que é importante para a compreensão dos critérios adotados pelo município. Na verdade, neste momento, estas restrições, elas buscam evitar, ou melhor dizendo, buscam restringir circulação de pessoas pela cidade, né? Enquanto nós estávamos fazendo as flexibilizações, o cuidado com a restrição à circulação era combinado com medidas de mitigação de risco, né? Medidas de higienização, distanciamento, redução de capacidade de lotação, de utilização, né, dos estabelecimentos, especialmente, né, que justamente buscavam reduzir o risco de contágio nos estabelecimentos. Agora, o que é necessário é restringir absolutamente a circulação de pessoas. Por isso foi feita uma composição que chama muita gente, e por isso nós tivemos por opção restringir e buscar aquele modelo que foi adotado em março, com algumas adaptações, buscando compor interesses da população, que são interesses diversificados. No caso das academias, né, nós entendemos, compreendemos, inclusive estamos num diálogo muito frequente com as academias em relação, especialmente às médias e grandes, que economicamente não têm viabilidade nesse atendimento individualizado, né? Isso está no nosso cenário, né? Da mesma forma, outras atividades, o pequeno comércio, que num primeiro momento nós buscamos preservar. Mas o que se demonstrou é que a circulação de pessoas na cidade não reduziu, né? Não foi restrita, e isso é que nós precisamos fazer agora. Em relação aos templos, isso tem a ver com a própria diversidade dos interesses da população de Porto Alegre. Preciso contemplar todos esses interesses. Nos templos, esse número reduzido de 30 pessoas é o máximo, né? A regra, na verdade, é 50% da ocupação. Em templos menores, por exemplo, menores de 50 pessoas, esse número não chegará a 30. Ele será menor, será de 50% a ocupação, né? Justamente naqueles espaços menores, você não ter a chance, ou não ter o risco de aglomeração. As 30 pessoas é o teto, especialmente naquelas situações em que a capacidade de lotação seja superior, né? Os 50% sejam eventualmente superior a 30 pessoas. Por isso esse limite. Agora, é certo que... Há uma composição... Há uma composição, então, para fazer esse ajuste. Não, só porque a gente sabe que o senhor tem compromisso. Então, quer dizer que por 14 dias nada deve mudar. A rigor, né, os efeitos destas medidas, eles devem ser percebidos nos próximos, a partir de 14, 15 dias, dentro de 14, 15 dias até 20 dias. Até lá, a ideia é de que tenhamos que manter essa restrição, pedindo à população de Porto Alegre mais esse sacrifício, que é reconhecido por nós, que é um enorme sacrifício, mas é necessário, inclusive, para evitarmos restrições maiores no futuro. O senhor viu a festinha ontem no Guaíba, aqui em Porto Alegre, né? O pessoal dentro de lancha se divertindo, né? Em pleno final de tarde no Guaíba, quando o momento é de cuidado. E outras, né? Ali teve a festinha no Guaíba, teve jogo de futebol no Maitá e por aí vai. Quer dizer, é um momento que não está para isso agora. Secretário Bruno Mirage, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Lucas Abate. Está acompanhando aí o colega Lucas, acompanhando o secretário. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as restrições aqui em Porto Alegre. Agora o nosso assunto é sobre aquele caso de Marau. Aquela polêmica questão lá de Marau. O Ministério Público vai se manifestar agora, nos próximos dias, sobre o caso daquele engenheiro, né, um jovem engenheiro negro. Ele foi morto por um brigadiano, como dissemos, em Marau, no norte do estado. Foi no dia 19 de abril. A Corregedoria da Brigada Militar entendeu que houve crime do PM durante a abordagem. No entanto, a Polícia Civil considerou que foi uma fatalidade. A nossa equipe teve acesso ao inquérito. Na reportagem, a gente explica. A Corregedoria da Brigada Militar indiciou o soldado que atirou contra Gustavo dos Santos Amaral. Para a corporação, houve um crime. O inquérito ele vai para a Justiça Militar, vai ser dado vistas ao Ministério Público, né, que vai decidir se oferece denúncia ou não e se vai considerar
o crime como culposo ou doloso. A atuação do policial militar durante a ocorrência vai ser analisada por um conselho de disciplina. Ele corre o risco de expulsão da Brigada Militar. Um policial que tem ótimas referências, né, e não tem nenhum processo respondido na Justiça Militar, por exemplo. Gustavo, de 28 anos, foi morto com um tiro disparado pelo policial ao parar em uma barreira que tinha por objetivo prender 2 criminosos em uma caminhonete roubada. O entendimento da Brigada Militar é diferente da Polícia Civil, que também já concluiu o inquérito. Para a Civil, o soldado disparou contra a vítima em legítima defesa, pois confundiu Gustavo com um dos bandidos. Ele correu num trajeto, né, que coincide com a descida de um dos criminosos. Então, há uma série de coincidências infelizes que levaram o policial a crer que ele era também um dos criminosos. Um colega que estava no carro conta que o policial foi avisado que Gustavo era inocente. E eu comecei a gritar para não atirar. Não atira, não atira. É trabalhador, não atira, é o dono da empresa. Mas mesmo assim, quando ele se deparou com o Gustavo, ele deu um tiro a queima-roupa. Este depoimento está no inquérito da Polícia Civil, documento que o SBT teve acesso nesta terça-feira. 11 testemunhas foram ouvidas. 3 que estavam no carro com Gustavo, 5 que ocupavam um veículo próximo e os 3 policiais envolvidos. O delegado concluiu que não houve imprudência e nem negligência na atuação. A investigação mostrou que as testemunhas ouviram gritos que Gustavo era inocente e também escutaram a voz do policial e as ordens que não foram atendidas. O documento aponta que os gritos dos colegas não podiam ser ouvidos pelo policial e que as testemunhas também não teriam escutado o comando do soldado. A família do jovem está revoltada com o resultado do inquérito da Polícia Civil. Brigar no Ministério Público e na promotoria para essa decisão ser revertida. A gente fica muito triste, né? Porque além da dor da perda, a gente tem que passar pela dor da injustiça. E a gente tem ouvido falar muito exatamente isso, né? Da dor da família de já ter perdido e a dor porque, na visão da Polícia Civil, esse policial, né, ele imaginou que o rapaz, o engenheiro, estaria armado. Só que tem alguns elementos. Essa caminhonete é a que tinha sido roubada e que a polícia estava atrás. E por infelicidade, né, o engenheiro Gustavo estava com outros colegas dentro do carro, de um outro carro, quando se depararam com essa troca de tiros aí entre os criminosos e a polícia. Só que tem um detalhe, eles estavam também com as roupas, né, de trabalho. Eles estavam indo fazer a montagem de um equipamento, ele era engenheiro, e estavam identificados. Aí tem uma série de versões, só que é o que a gente sempre diz, né? Nós ouvimos o delegado ontem, o Norberto, né? O que concluiu a investigação pela Polícia Civil, e a gente respeita, né? Nós respeitamos, a SBT respeita a decisão da autoridade. Agora, ela pode ser questionada, até para que a gente compreenda e que não fique essa sensação, né, de injustiça pela própria família. Até porque os amigos disseram, ele é inocente, ele é o dono da empresa. Só que no processo que nós tivemos acesso com exclusividade, de acordo com a investigação, o policial não teria condições de ouvir esses gritos. Ora, se ele não ouviu, como teria condições também de atirar, né? Esse é o questionamento também que a gente faz. Vamos até a sede da polícia aqui no Rio Grande do Sul, aliás, eu não sei se o delegado Ranolfo, vice-governador e secretário de Segurança do Estado, já está nos ouvindo. O senhor está onde agora? Boa tarde. Boa tarde, André Haas. Boa tarde aqueles que estão nos assistindo aqui no SBT Rio Grande. Mais uma vez, um prazer, uma satisfação muito grande retornarmos e conversar com vocês, embora o assunto não seja um assunto agradável, né? Mas é da nossa atividade, vamos conversar com vocês a respeito disso. Muito bem. Vice-governador, secretário de Segurança e delegado Ranolfo, eu estava falando que a nossa posição, o senhor nos conhece, a gente não condena uma decisão da autoridade, mas a gente respeita, mas a gente, né, não pode deixar de comentar e analisar. Até porque é um caso que a família pede por justiça.
né, pelos elementos que se tem. Ontem nós ouvimos o delegado Norberto, que fez a investigação, quer dizer, ele disse que o policial, ele imaginou que o jovem, esse Gustavo, daria um tiro contra ele. A pergunta que eu faço, o senhor que acompanha esse caso, o senhor está pelo inquérito da Brigada Militar, que concorda que o policial errou, ou o senhor concorda com o inquérito da Polícia Civil, delegado? Bom, primeiramente é importante que eu faça aí uma breve retrospectiva desse fato, por todos os aspectos. Lamentável, o Estado lamenta o desfecho dessa ocorrência, nós nos solidarizamos, né, com a família do Gustavo, nos solidarizamos com a comunidade como um todo, e aqui nós temos a seguinte situação, dois inquéritos, um policial civil e um inquérito policial militar. No inquérito da Polícia Civil foram ouvidas aí todas as testemunhas, a prova pericial que tinha que ser juntada a esses autos foi juntada, e o delegado, dentro da autonomia que ele tem, ele chegou a uma conclusão que entendeu que o policial militar agiu ao abrigo da excludente de licitude, que é a chamada aí legítima defesa, no caso concreto, a legítima defesa putativa. Da mesma forma, a Brigada Militar fez a sua apuração e chegou à conclusão de que o policial deva ser responsabilizado, e esse inquérito policial militar foi remetido já à Justiça Militar do Estado. Então, a primeira coisa que é importante que eu diga, né? A autoridade policial, ela tem plena liberdade nesse momento do indiciamento ou não, a convicção daquele que presidiu o inquérito policial. Então, não cabe aqui ao Estado fazer qualquer censura com relação a isso. Mais ainda, é importante eu trazer nesse momento a situação nacional. Há bem poucos dias, inclusive a motivação da saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro, segundo o que ele disse naquele momento, é porque a autoridade maior do país queria influenciar na condução do inquérito policial. E toda a sociedade, ou a grande maioria da sociedade, entendeu de que isso não é a forma adequada e correta. Então, nós aqui jamais vamos influenciar ou tentar influenciar. A decisão é de quem presidiu o inquérito policial. É importante que a gente tenha o conhecimento do sistema legal, do sistema processual penal do nosso país. Então, concluído o inquérito por parte da Polícia Civil, foi remetido já ao Poder Judiciário, agora é aberta a vista ao Ministério Público, tem uma expressão em latim que diz que o Ministério Público é o dominus litis. O que significa isso? É o dono da ação penal. Então, o Ministério Público agora, com base nessas informações que foram produzidas, vai se posicionar, podendo apresentar a denúncia pelo homicídio dolo, apresentar pelo homicídio culposo, enfim, ou até entender que é caso já de absolução sumária. Né? Agora, nesse caso aí... no segundo momento vem... Só um pouquinho, por favor. E no segundo momento vem a decisão do judiciário. O juiz que vai receber ou não essa denúncia, vai pronunciar ou não vai pronunciar esse policial militar. Enfim, nós estamos na primeira fase dessa apuração. E o importante, como eu disse, é que ela está já onde deveria estar, no Poder Judiciário, e agora vai ser analisado pelos outros atores do sistema de justiça criminal. Eu não vou aqui, e não devo fazê-lo, dizer que, da minha opinião, está certo da Brigada, o inquérito policial da Brigada ou da Polícia Civil. Ambos têm independência. Esse da Brigada Militar, por exemplo, foi para a Justiça Militar. Se o entendimento for o de que o crime é um homicídio doloso, a competência da Justiça Militar cai, porque nós temos já decisões do Supremo Tribunal Federal e modificação recente na lei, no sentido de que o policial militar, nos crimes dolosos contra a vida, especialmente homicídio, deve ir a júri popular. Ou seja, isso, o desdobramento final deverá, se essa tese for a vencedora, ser julgado aí por um conselho de sentença, né, formado por 7
jurados lá do município onde ocorreram os fatos, lá do município de Marau. O que surge de dúvida é assim, o crime, cometeu um crime contra a pessoa errada, ele continua sendo um crime. Essa é a primeira questão. A segunda, o que preocupa, e o senhor acompanhou recentemente o caso aqui em Gravataí, da morte da Dorildes e a prisão por 12 dias, né, do Gilberto. É a questão da conduta policial e a gente se preocupa bastante isso como sociedade, né? E nesse caso de Marau, nós tivemos a Brigada Militar concluindo que o policial errou, diferente da Polícia Civil. Aqui no caso de Gravataí, o contrário, pelo menos a investigação pelos posicionamentos da Brigada Militar concordam com a ação do policial, diferentemente da Polícia Civil, que encaminhou logo a soltura, inclusive, né, do Gilberto. Então, são essas questões, continua sendo um crime mesmo com a pessoa errada, né? Mesmo que tenha sido errado. Era de dia, os amigos gritavam que não era ele estava identificado com roupas de trabalho. Foi um tiro que ele estava abaixado. Quer dizer, tem uma série de elementos aí que a gente compreende o quanto que a família quer justiça, né, vice-governador? Eu me coloco, logicamente, no lugar da família. Eu tenho filhos universitários, um pouco mais novos do que esse jovem que, infelizmente, acabou sendo vítima dessa abordagem policial. Agora, o importante aqui também, André Har, é dizer que isso não está decidido. Como disse, é a primeira etapa, né? Não, estamos discutindo. Todas essas etapas aí, e o importante disso tudo é que ninguém pensou não concluir uma investigação. Elas terminaram, estão já onde... Mas eu acho que até mais que isso, né, Poder Judiciário, né? Então, isso para nós é o mais importante. E mais, nós não podemos violar a consciência da autoridade policial que presidiu esse processo chamado inquérito policial. Não, eu entendo, mas... e tu traz aqui a lembrança de Gravataí, né? Gravataí, aí o inquérito que apurou de que houve excesso e que levou, inclusive, à soltura do angolano, esse inquérito me serve. Então, eu pego esse como exemplo. Agora, o outro que decidiu de maneira contrária, que eu achava que deveria ser, já não me serve. Então, me parece que as coisas não devam ser assim, né? Então, é nesse sentido. Eu entendo o senhor, mas eu também acho que não deve ser assim e me preocupa como cidadão a conduta do policial. É essa posição e preocupação. Não usamos esses dois casos específicos para mostrar duas situações que aconteceram recentemente e que podem e muito indicam, porque assim, o rapaz aqui que morreu, ele estava agachado. E se é putativa ou imaginária, como que ele atiraria e estava com o celular na mão, era de dia? Quer dizer, isso preocupa nós como cidadãos do procedimento do policial nesse momento, não há dúvida disso. Deixa eu só ver, o Glauco tem uma pergunta para o senhor, por favor. Delegado, boa tarde, prazer falar com o senhor. A gente tem visto casos muito recorrentes, por exemplo, em São Paulo, envolvendo policiais, né? No Rio Grande do Sul não são tantos casos assim, ainda bem. Mesmo assim, esses casos que nós estamos mencionando aqui, Gravataí, Marau, isso leva a crer que não é necessário uma reciclagem, que os pontos foram coisas pontuais, isso que aconteceu, foram pontos que têm que ser atacados agora, ou lhe preocupa esses casos que são registrados aqui no Rio Grande do Sul? Bom, primeiro eu quero agradecer, Glauco, a tua colocação, que me permite fazer... estabelecer com vocês aqui um raciocínio a respeito desses fatos, tá? O primeiro deles, que eu já disse e vou referir novamente, o Estado lamenta, né, o resultado de desfecho dessas duas ações. Já o fiz com relação à família da vítima Orildes de Gravataí, com relação ao angolano também. Então, nós lamentamos, nos solidarizamos com essas famílias, né? Mas é importante eu trazer alguns dados com vocês. Nós temos aí, né, um planejamento estratégico da segurança pública. E esse planejamento estratégico da segurança pública me traz um dado, que eu trago aqui assim pela primeira vez, que a nossa Brigada Militar aborda, em média, diariamente no estado do Rio Grande do Sul, efetua 8.532 abordagens. 8.532 abordagens por dia. Então, eu estou pegando aqui dois casos
graves, não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, né? Mas que são absolutamente a exceção à regra, tendo em vista esse número de abordagens que são realizadas diariamente. Então, é um dado objetivo, um dado técnico que eu trago ao conhecimento de vocês. Segundo ponto, nós estamos e sempre fizemos, e a segurança pública como um todo, sempre busca a formação continuada dos seus servidores. Tendo em vista essas duas ocorrências últimas aí, dos últimos 60, 90 dias, nós estamos em conjunto com o comando da Brigada Militar, buscando aí uma forma de requalificar cada vez mais, enfim, nós devemos apresentar nos próximos dias, na próxima semana aí, esse projeto, esse modelo, né, buscando sempre o aperfeiçoamento do nosso operador de segurança pública. Então, não temos dúvida da necessidade dessa formação continuada. Ainda, em relação a outros fatos ocorridos fora do estado do Rio Grande do Sul, vocês citaram aqui a questão de São Paulo, não vou aqui me manifestar, porque não cabe aqui fazer manifestação qualquer a respeito da conduta, da atividade de polícias que não sejam as polícias aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mais ainda, eu sempre digo e mais uma vez quero lembrar, né? O policial, quando ele está lá na atividade fim, ele tem centésimos de segundos para tomar uma decisão. E, infelizmente, algumas vezes, como nesses dois casos, a decisão tomada ela é equivocada. Tanto é verdade isso que eu estou aqui dizendo para vocês, porque exatamente há um ano atrás, por exemplo, né, nós estávamos aqui, junto com vocês, junto com toda a sociedade gaúcha, lamentando a morte de 6 soldados da Brigada Militar num curto período de tempo e mais um policial civil também, ao cumprir um mandado de busca e apreensão, uma ordem judicial de busca e apreensão em Montenegro. Ou seja, há um ano atrás, o lamento era pela perda de vidas de 7 policiais, 6 brigadianos e um policial civil. Infelizmente, naquele momento, infelizmente, nesse momento agora, a nossa insatisfação, né, é com relação à perda de vidas de 2 pessoas inocentes numa abordagem da polícia. Mas... O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o policial, no momento da abordagem, ele está exatamente no limite, né? E tem ali frações de segundo para tomar a sua decisão. A decisão desse engenheiro que foi correr para não levar uma bala perdida foi morrer com o celular na mão. Quer dizer, o que a gente questiona e não deixando de reconhecer as nossas polícias, muito pelo contrário, né? Estamos discutindo pontos porque é uma preocupação do cidadão, quando for abordado, do seu comportamento, porque olha o que fez esse rapaz, foi proteger a vida e terminou morto. Mas, enfim, é um assunto que nós vamos continuar, agora vai para o Ministério Público, mas desde já a gente agradece mais uma vez o senhor participando com a gente. E para finalizar mesmo, falando sobre o caso ali, a gente vai mostrar daqui a pouco ali no Vale dos Sinos as delegacias de polícia que já estão ficando lotadas. Secretário, o senhor tem alguma palavra para a gente sobre isso? Temos também lá o presídio de São Leopoldo que está com surto, né? Não sei se o senhor poderia adiantar para a gente o que vai ser providenciado com relação à lotação das delegacias? Nós temos 2 questões pontuais que está colocando aí. Eu vou enfrentar primeiro a questão da superlotação das delegacias, né? Ontem ainda falei com o secretário César Pacioli, tivemos uma reunião virtual, em razão desse momento aí da pandemia, e já definimos algumas questões e acredito que nos próximos dias essa questão específica de presos em delegacia deverá estar começando a ser solucionada novamente, né? Então, efetivamente, tem acontecido isso, esses presos têm ficado, infelizmente, aí nas delegacias, mas acredito que nos próximos dias nós deveremos estar conseguindo resolver essa questão. Certo. Segundo ponto é esse surto, né, no presídio lá de São Leopoldo. Então, é importante dizer que em todo o nosso sistema penitenciário tem quase 40 mil presos recolhidos, especialmente recolhidos em regime fechado. Nós não tivemos praticamente nenhum caso ainda do Covid-19.
Imagine vocês que poderia representar um caso desses, por exemplo, na cadeia pública de Porto Alegre, o chamado antigo Presídio Central, Sim. onde nós temos lá 4.500 presos, né? Então, nós estamos trabalhando muito, a Secretaria de Administração Penitenciária, a SUSEP, para evitar esse tipo de questão. Nós tivemos esse em São Leopoldo, mas é um presídio de regime aberto e semi-aberto, ou seja, o indivíduo sai e volta à noite, e aí, quando voltou... Trouxe o vírus. Trouxe o vírus, acabou se disseminando. Infelizmente, isso é um momento que nós estamos vivendo a cada dia. Certo. Não é à toa, né, que o nosso governador Eduardo Leite, na liderança desse processo, tem falado muito, né, da necessidade de cada vez nós nos conscientizarmos mais, porque exatamente o que a gente está verificando é uma linha crescente, uma linha ascendente no número de pessoas que estão sendo contaminadas aí pelo vírus do Covid-19, né? Os dados apresentam isso, e até na nossa relação de pessoas, de amizade, a gente já começa a ver isso chegando mais próximo. Eu nitidamente consigo já enxergar isso aí. É verdade. Bom, vice-governador, secretário de Segurança, delegado Ranolfo Vieira Júnior, mais uma vez, muito obrigado por ter conversado com a gente, tá bom? Uma boa tarde para o senhor. Eu agradeço também, desejo a vocês aí uma boa tarde, um bom trabalho e seguimos sempre à disposição. Grande abraço a todos. Tchau, tchau, obrigado. 12h35, olha só. Empresários protestaram hoje em frente à Prefeitura de Porto Alegre por causa do novo decreto municipal de fechar as portas. As restrições começaram a valer hoje para o comércio e serviços, mas a atividade dos vendedores ambulantes nas ruas da capital causa confusão. Reportagem do Lucas Abate. Com faixas e caixas de som, empresários se reuniram em frente à Prefeitura da capital para pedir a retomada das atividades e crédito para os lojistas. Queremos trabalhar. Nesta quarta, todo o comércio não essencial de Porto Alegre teve que fechar as portas novamente. Fiscais da Prefeitura circularam pelo centro para orientar os comerciantes. Com o fechamento gradual das atividades até sexta-feira, a Prefeitura pretende diminuir o movimento nas ruas para frear o avanço da Covid-19 na capital. Mesmo com o novo decreto já em vigor, ainda é grande a movimentação na cidade. Outro ponto que preocupa é a atuação de ambulantes, que seguem em pontos movimentados, como as avenidas Borges de Medeiros e Assis Brasil. Existe uma organização por trás dessa informalidade, onde a partir do momento que nós recolhemos e saímos para uma nova fiscalização em outra área, acontece um reabastecimento dos pontos de venda irregular e nós temos que voltar e agir novamente. Cria problemas sérios de aglomeração de pessoas. Então, nós estamos hoje sofrendo com lojas que estão tendo que ficar fechadas, aquelas que tomam todos os cuidados, seguem todos os protocolos, e aí aquele ambulante que não segue protocolos está lá funcionando normalmente. Em entrevista ao vivo para a SBT Rio Grande desta terça-feira, o prefeito Nelson Marquesan Júnior alertou: caso a circulação de pessoas nas ruas da cidade não diminua, as restrições serão ainda mais duras. Para que a gente possa realmente evitar a circulação dos porto-alegrenses, né? Porque, infelizmente, a demanda por leitos tem crescido numa velocidade muito acima do suportável, porque o vírus circula pelas pessoas. Se as pessoas circulam menos, o vírus circula menos. Se as pessoas circulam menos, o vírus circula menos. Mas, enquanto isso, enquanto que tem loja fechando, tem loja quebrando, tem empresário aí passando por dificuldade, as pessoas, né, passando dificuldade, auxílio emergencial que não sai. Então, quanto mais a gente agora se comportar, né, manter o distanciamento, mais rápido vamos sair dessa crise. Em compensação, ontem de tardezinha, naquele pôr do sol, né? Tá aí, as imagens mostram tudo. Festinha na orla do Guaíba, bem pertinho do gasômetro, final de tarde, o pôr do sol mais bonito do mundo, musiquinha rolando, dancinha, né? Aí chega o jet ali também, pra galera toda, todo mundo junto, né? E por aí vai. Quer dizer, um flagrante de uma diversão, num momento que se fala em distanciamento, e que a partir de agora, com o decreto, né, municipal. Quer dizer, as coisas não precisavam nem ter decreto, né, Glauco? Deveria ser consciência. Né? Se a gente olhar bem, na verdade, não precisava nem de bandeiras. Né?
cada um se comportava, mantinha o distanciamento, a higienização, aí a maior festinha, aí trocam de barco, imagina. Né? E o que eu tenho notado, André, uma festa. Tem muita gente irritada, e não é para menos, a pandemia causa isso também. Mas irritada por quê? Pela comparação, aquilo que eu falei antes. Poxa, eu pago impostos, não posso trabalhar. Hoje, por exemplo, os ônibus de Porto Alegre começam a circular com a proibição de gente em pé. Quer dizer, tudo para diminuir o movimento. Aí vem gente e faz festa. Quer dizer, alguma coisa está errada. Essa irritação leva as pessoas para frente da prefeitura, a não saber como vai ser o futuro, e aí tem problemas, inclusive, psíquicos, né? Porque as pessoas não têm consciência. Não deveria ter multa, deveria ter bom senso, mas isso nem todo mundo tem, né? E aí podem até dizer, mas o que vocês têm a ver com a vida deles? Né? Eles estão ali, estão com o dinheiro deles, mas na praia deles. Mas é a vida nossa também, né? Mas esse é o detalhe. Nós estamos falando isso porque estas atitudes influenciam na minha, do Glauco, na de vocês que estão em casa. Se se uma pessoa dessas estiver contaminada ou tiver contato com algo contaminado, já foi feito o estrago. Então, esse é o pedido, né? De conscientização de uma vez por todas, porque quanto mais demorar, quanto mais as pessoas não se conscientizarem, mais tempo vai demorar para a gente sair dessa crise. E antes que apareça alguém, sempre tem aquele dizendo assim, tá aplicando moral de, né, aquele negócio que a gente fala. Né? Por exemplo, eu saio, vou dar minha corrida, não é diária, mas vou. Eu saio à noite, saio equipado, com máscara. Se aparece alguém na calçada... Mascarado. Troco a rua, mascarado. Eu troco o lado da rua. Eu faço de tudo para ficar longe das pessoas, André. Exatamente, é o que diz o próprio prefeito de Porto Alegre. Ele já disse que por ele não fecha a orla do Guaíba, né? Porque na rua, se as pessoas se cuidassem, mantivessem o distanciamento, usassem máscaras, pode se deixar aberto. Né? Mas com responsabilidade. Esse negócio que a gente, por exemplo, a médica aqui do Hospital de Clínicas nos disse essa semana que o simples fato de tu falar e estar perto de alguém, a nuvem já pode contaminar. Não é nem preciso a saliva. Então, a gente vai começando a se dar conta da gravidade que é. Esse negócio de fazer exercício um tempo atrás dizia, passar correndo do lado das pessoas não tem problema. Tem problema sim. Vai correr, vai de máscara e longe de outras pessoas. Eu fujo. Pois é. Mas então é isso. A gente mostra a festinha aqui. Teve jogo de futebol também no bairro Humaitá. Ontem, no final da tarde, ontem foi o dia. O pessoal disse, no último dia antes do decreto, vamos aproveitar. Porque assim, vai ter multa. Não pode mais ter aglomeração. Isso foi no bairro Humaitá ontem, em Porto Alegre. Né? O pessoal ali se divertindo Aí de boa. Vão mexer no bolso e vão reclamar bastante, né, André? Pois é, e o momento não está para isso, né? Todo mundo passando, né, por um momento aí de segurar o dinheiro, a necessidade financeira hoje, a questão financeira está ruim para todo mundo e aí a coisa vai apertar. Só que assim, o pessoal acha que é igual pegar a tradicional gripe resfriado. É só não chegar muito perto. É diferente esse vírus. Ele pode estar nos objetos, ele está no suor, ele está no contato, levou a boca rapidamente. E outra, o vírus da gripe tradicional, resfriado, ele vive 3 horas. O coronavírus, que não tem nada de gripe, em alguns casos até se manifesta como gripe, enfim, não vou entrar nessa discussão, ele pode durar até 8 dias. Então, de 3 horas para 8 dias, não precisa se dizer mais nada. Por isso, arejar, abrir janelas para que entre ventilação, não se aglomerar, né? Eu não sei, eu sinceramente, com toda essa crise que a gente vive, eu não tenho muito ânimo, não, assim, para... Não era o dia que eu escolheria, né, para ir para um... Não teria ânimo para ouvir, assim, fazer uma festinha, sabe? A gente vive um momento tão tenso, quantas pessoas morrendo aqui no estado? Não vamos falar nem do Brasil, são 50 mil pessoas, mas aqui no estado a gente já está em qual número? É que para uns é só um número, quase 500 né, André? pessoas que perderam a vida, né? É que para uns é só um número. Para uns é só um número. Obrigado, Glauco Paza, 12h e 43 minutos. Olha só, atenção, uma operação da SUSEP transferiu presos que estavam nas delegacias da região metropolitana. Nós mostramos há pouco essa imagem quando falávamos com o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. Está sendo feita essa transferência. Por que, hein, Lucas Abate? Por falta de vagas no sistema prisional, André. É um problema antigo, pelo menos 5 anos
em que as delegacias de plantão de Porto Alegre, região metropolitana principalmente, convivem com o excesso de presos nas carceragens. Às vezes em número menor, às vezes em número maior, mas agora complicou ainda mais por conta do coronavírus. Conforme os órgãos de segurança, 2 problemas principais. O primeiro, que é o que já causava antes, que é a falta de vagas, e o segundo, que é a questão do isolamento do coronavírus. Quando um preso vai entrar no sistema prisional, ele precisa ficar em uma espécie de isolamento, uma espécie de quarentena de 14 dias antes de ser colocado com os demais presos. E isso complicou ainda mais a situação do sistema prisional. Ontem, André, o levantamento feito pelo Sindicato dos Policiais Civis apontava 105 presos em carceragens de delegacia. A gente sabe que não é o espaço mais adequado para manter os presos. Então, hoje foi feita essa operação pela Superintendência dos Serviços Penitenciários para remover presos de 3 delegacias. Foram 12 presos retirados da delegacia de São Leopoldo, 22 da delegacia de Canoas e outros 17 presos que foram retirados da delegacia de Novo Hamburgo. Uma medida de segurança pública e também de segurança sanitária para evitar a aglomeração dos presos. Além disso, André, tem um segundo problema que foi registrado também na região do Vale dos Sinos, que foi um surto de Covid-19 no presídio estadual de São Leopoldo. 48 presos foram diagnosticados com a doença, dos 85 que foram testados. E o que foi feito com eles? Os que foram diagnosticados com a doença foram enviados para um acompanhamento de isolamento, estão em casa, sendo acompanhados pela prefeitura, e todos os demais foram mandados também para prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Vamos ver se vão ficar. Tu acha que vão ficar em prisão domiciliar? Me diz, Lucas. É o que a gente vem acompanhando nos últimos dias, André, principalmente os presos mais perigosos, inclusive aquele que construiu um túnel para fugir do presídio central, acabou indo para domiciliar e fugiu. O problema é que é o seguinte, nesse caso dos presos de São Leopoldo, o mais grave ainda é que eles estão com vírus. Né? Eles estão com vírus. Será que eles vão se manter em quarentena, dentro de casa, 14 dias? Será? É a pergunta que a gente faz. Agora, a polícia vai ter que monitorar, né? A SUSEP vai ter que fazer o monitoramento dessas pessoas com muito mais rigor. Porque se eles não ficarem em casa, estão espalhando o vírus por aí. A Prefeitura de São Leopoldo até tem um comitê que acompanha as pessoas infectadas no município, e esses presos, 48 presos que foram diagnosticados com a doença, vão ser monitorados por esse comitê. E todos os demais que testaram negativo, e ainda vai ter outros testes hoje, então esse número ainda pode aumentar, André, mas todos esses que testaram negativo vão também para a prisão domiciliar. Isso vai ser um serviço para ser feita a sanitização, limpeza do presídio de São Leopoldo, que atualmente abriga 118 detentos do regime semiaberto. Nós temos informações com o Glauco de um problema, algo semelhante envolvendo presos. Vamos acompanhar, Glauco. O que houve, hein? Porque foi um criminoso lá da fronteira. O que houve? Acontece o seguinte, né, André? Muita gente está sendo beneficiada pela questão da pandemia, do coronavírus, e aí vai para a rua fazer isso aí, ó. Esse flagrante que a gente acompanhou já nas imagens, lá de Jaguarão. Pois esse homem aí estava causando maior pânico no comércio de Jaguarão. Foram pelo menos 6 crimes até que ele fosse pego por populares, por moradores. Olha só, se deu mal. Aí os moradores saíram atrás dele, pegaram, surraram esse ladrão até que a Brigada Militar chegasse. Como eu disse, foram pelo menos 6 crimes lá na cidade, que é uma cidade pacata, né? Cidade do nosso colega Guilherme, que era pacata, digamos assim, porque agora já não existe mais isso, né? Ele já assaltou vários locais de todo tipo de comércio lá em Jaguarão. E ontem foi a vez de uma lan house e também de uma padaria. Mas ele já roubou aí, esse é um exemplo de uma videolocadora, que ele não achou muita coisa, ele foi lá, pegou uma sacola onde tinha um videogame e levou. Quer dizer, de coisa pouca em coisa pouca, ele ia roubando todo mundo. Ali até o Cusco queria bater nele, entendeu? Olha o branquinho ali, ó. Mas se solta um cachorrinho branco ali, coitado. Pois a informação é que ele tinha sido preso no Uruguai e foi solto, beneficiado por essa prerrogativa aí de quem está no grupo de risco, pode ser solto em época de pandemia e aí aprontando lá em Jaguarão, que fica na fronteira. Tu sabe que ali em Jaguarão com Rio Branco, né? Rio Branco, Uruguai, o governo uruguaio, que até então vinha segurando o coronavírus no país, hoje o governo admite que relaxou na fronteira
e por isso os números começaram a disparar também lá no Uruguai, infelizmente, o número de casos de coronavírus. Mas por um problema aí, nessa fronteira, porque tem um limite ali, Glauco, eu não sei qual, acho que chama-se, deve ser uma área intermediária, que você passa para o lado do Uruguai, inclusive tu pode ir, tu sai, passa por Jaguarão, atravessa a ponte, passa por Rio Branco e vai até a beira da Lagoa Mirim, que é o lado uruguaio. Mas para você entrar mesmo no Uruguai, você tem lá uma espécie de uma porteira lá, a alfândega, enfim. Então, existe uma área ali comum e nessa área tem muita gente que se esconde. E essas relações, porque tem muita gente que mora no Uruguai, ali lá do Uruguai, e trabalha em Jaguarão. Sim, então, faz aquele trânsito, aquela troca. E hoje o Uruguai admite que reconheceu que faltou aí um controle nessa fronteira e que ia aumentar para justamente evitar o aumento maior ainda de casos de coronavírus por lá. E por falar em reconhecer, a delegada de polícia de Jaguarão reconheceu que a criminalidade aumentou com a pandemia por causa desses benefícios, mas e daí? De um lado também tem a justiça, de outro tem a polícia que prende e vai lá. E olha só a que ponto que chega. Nós soltamos, digo aqui no Rio Grande do Sul, fala-se em quase 4 mil presos beneficiados porque são do grupo de risco. Imagina nós vamos do grupo de risco com essa turma solta. Mas aí, esses 4 mil soltos. Aí, olha só o negócio. Aí os caras estão cometendo crime e estão na porta hoje da delegacia, amontoados, aguardando vaga. Tanto é que hoje teve que fazer uma transferência. Sim. A pergunta que se faz, deveriam ter soltado? Não era mais seguro deixar o pessoal lá dentro quietinho, ao invés de circulando com o vírus por aí? Mas aí vai vir alguém dizer, viu que teve um surto lá dentro do presídio tal? É aquela história, né? Agora, tu acha que esses de São Leopoldo, que estão contaminados, acho que são cerca de 40, que o Lucas falou, eles foram liberados, 48. Eles foram liberados para ficar de quarentena. Vão ficar em casa. Vão ficar em casa, e o Papai Noel existe, esperando o tempo passar. E o Papai Noel existe e o Coelhinho da Páscoa também. Claro. Sabia disso? Eu acredito. Então tá. Abraço, Glauco. Olha, só rindo. Uma motorista de 25 anos foi morta a facadas num posto de combustíveis aqui em Guaíba. Que tragédia, gente. E o principal suspeito, quem? O ex-companheiro. A colega Luciane Colban está em home office, trabalhando em casa, e tem outros detalhes deste caso. Mais um caso, Lu, de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. Lu, boa tarde. Boa tarde, André. Pois é, mais um caso. E eu vou te dizer que cada vez que uma mulher é assassinada, perde o direito de viver, né? Acho que todas nós, mulheres, morremos um pouco junto, viu? Bom, essa vítima, quem é? A Jennifer Kraboski, de 25 anos. Ela foi morta a facadas dentro do carro onde ela estava trabalhando como motorista de aplicativo. Ela recém havia deixado um passageiro num posto de combustíveis lá de Guaíba, quando o suspeito chegou de moto, invadiu o veículo e aí deu várias facadas na região do tórax e ela acabou falecendo na hora. A delegada Caroline Calegari, lá de Guaíba, falou um pouquinho sobre esse caso. Vamos ver. O crime de ontem trata-se de um feminicídio clássico. A vítima manteve uma relação afetiva com o agressor por 3 anos, sendo que dessa relação eles tiveram uma filha de 3 anos também. Em junho deste ano, a vítima procurou a delegacia de polícia e registrou uma ocorrência, oportunidade em que ela disse que, embora fosse o primeiro registro de ocorrência que ela fazia contra o agressor, ela já vinha sofrendo violências por parte dele há mais tempo. Ela pediu medidas protetivas de urgência que foram deferidas pelo Poder Judiciário. O agressor foi intimado dessas medidas protetivas e a vítima estava sendo monitorada pela Patrulha Maria da Penha. Ainda quinta-feira passada, a Patrulha Maria da Penha fez contato com a vítima e ela não reportou que o agressor estivesse descumprindo as determinações judiciais de afastamento. Ontem, contudo, por volta da 1h da tarde, essa vítima, que era motorista de aplicativo, foi até o posto Buffon largar uma passageira e foi seguida pelo agressor, que se aproximou de moto, ingressou no veículo da vítima pelo banco do carona e efetuou, de acordo com a perícia, no mínimo 10 facadas na vítima. Fugiu do local, deixando a faca do crime e o seu capacete, e a moto desse agressor foi localizada, abandonada, na ponte móvel do Guaíba. Então,
existe a possibilidade de que ele tenha cometido suicídio e há equipes no local verificando se encontram o corpo. Pois é, que difícil, né, André? Não, e assim, a gente não... Mais um caso, né, pelo que a gente compreende, ela ainda teve coragem, né, de buscar ajuda, mas depois, será que foi... Ela rompeu o silêncio, né, André? Mas será que foi ameaçada? Pois é, e assim, André, ela deixa uma filha de 3 anos, enfim, ela 25 anos, né? Ela, segundo os amigos, ela já vinha sofrendo ameaças, né? Infelizmente, ela acabou buscando ajuda só agora, mas ela buscou o que a gente sempre diz para as mulheres fazerem, mas isso não intimidou esse homem. E assim, André, o enterro dela está marcado hoje para 5 horas da tarde no cemitério municipal de Guaíba. E eu quero deixar um recado aqui para as mulheres, André, que não se intimidem. Busquem ajuda, a gente precisa realmente denunciar, a gente precisa registrar a ocorrência, a gente precisa alertar as autoridades do que está acontecendo. Tem inclusive um WhatsApp da Polícia Civil, que a gente sempre divulga aqui no SBT Rio Grande, que é o 98-444-0606. Tá? Vizinhos, familiares que souberem, tem que meter a colher, não tem mais aquela coisa de que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, a gente mete a colher sim, a gente denuncia. E eu, como mulher, eu digo que eu já tô cansada, sabe? Se eu pudesse, eu diria para os homens, parem de nos matar, porque é uma situação, enquanto a gente tem uma pandemia de um vírus que é invisível, a gente tem, por outro lado, uma epidemia de algo que é extremamente visível, que é esse machismo estruturado que está matando nós mulheres pelo simples fato de sermos mulheres. E eu, como homem, Lu, eu te digo, né, esses homens que têm, eu não sei, coragem para fazer uma coisa dessas, por que não usam essa coragem para buscar uma ajuda, de ver que as coisas, né, aquele mundo idealizado que o homem cria, que a mulher vai ser como ele quer para ela, e se ela não o é, ele vai e acha que tem o direito de tirar a vida. Quer dizer, espera aí só um pouquinho, né? Vamos respeitar, tem tanta vida pela frente, meu Deus, né? Para que chegar a esse ponto? Estragou com a vida de quantas pessoas numa atitude dessa? Então, tenha coragem, sim, de buscar ajuda. Porque, sabe, Lu, não, homem não busca psicólogo. Não, mas peraí só um pouquinho, prefere o quê? Buscar a tragédia familiar? Vão parar com isso e vão começar a mudar esse pensamento. Um casal que está com problema, um homem que está com problema, vá buscar ajuda, sim. Se precisar de ajuda psicológica, que vá buscar ajuda psicológica, que faça qualquer coisa, busque ajuda da família, né? Coloque o problema para fora. Mas não, o negócio tem que ter isso, tem que terminar do jeito que terminou nesse posto de combustíveis, por exemplo. Pois é algo assim que eu lhe digo assim, eu fico extremamente revoltada, porque é uma situação recorrente, né? São mulheres que normalmente convivem em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos, têm dificuldades de sair desse tipo de relacionamento, porque infelizmente na nossa sociedade esse tipo de relacionamento ele é normatizado, ou seja, a mulher ela cresce acreditando que aquilo é normal, então ela acaba convivendo com esses homens, se sentem culpadas, inclusive por daqui a pouco estar querendo eu dei sair chance daquela mesmo. relação. Eu dei chance, é verdade, ele tem razão. Eu vou mudar para agradar ele. E aí o resultado é esse que a gente viu. Lu, obrigado. Não dá, André, obrigado. Tem que sair desse tipo de relação. A gente não pode conviver com esses números, não. É verdade. Bom, a gente vai continuar falando sobre isso, até porque tem aumentado o número, não só de separações, mas de casos, de brigas de casais nessa época aí de isolamento. 12h e 57 minutos. Vamos virar de assunto agora. Vamos falar de um exemplo bacana. O pedido de uma professora se transformou num projeto. Um projeto bom para cachorro. No Fala Comunidade de hoje. A gente vai conhecer a história do Felipe e dos cães abandonados aqui na região metropolitana. Olha só que bacana. O Fala Comunidade de hoje está na Granja Esperança, em Cachoeirinha. A gente vai contar a história do Felipe Meirelles, que transformou a sua casa em um grande sonho. Tudo começou em outubro de 2018. Uma professora lhe pediu que construísse abrigo a um cãozinho de rua.
Ali surgiu a primeira casinha. Felipe se empolgou, recebeu doações de materiais reciclados, inclusive a tinta azul. Assim surgiu o projeto Casinhas Azuis. Hoje já são quase 900 casinhas construídas. Ao som do martelo e da serra, o seu Meirelles vai realizando os sonhos, né, seu Meirelles? Nós já temos mais de 200 cachorrinhos resgatados, castrados pelos protetores que ganharam casinha, que tem uma família e que hoje tem um lar, né? E muitas casinhas comunitárias em todos os lugares, não só em Cachoeirinha, como a grande Porto Alegre e também no interior do estado tem as nossas casinhas. Com este trabalho voluntário, a sua vida vem mudando? Eu também trabalho, mas os horários vagos, para não ficar em casa sem fazer nada, eu vou ajudar vocês. Inverno chegando, a gente precisa ter aí muita guarnição e o máximo possível, quem quiser adotar um cachorrinho, fique sabendo que já ganha castrado e ganha a casinha junto. Parabéns, baita ideia. Olha só, hoje não tem mais tempo, mas a reportagem sobre a falta de profissionais de saúde em hospitais aqui do estado a gente vai deixar para amanhã, pode ser? Beijo grande a todos, até lá.